cidade de Ribeirão Preto abrigou alguns dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil. Uma festa oriental que acontece todos os anos por lá ganhou destaque com as comemorações do centenário da imigração. Ribeirão Preto realiza todos os anos o Festival Tanabata, uma festa nipônica que reúne dança, música, culinária, cinema. Esta 15ª edição tem um gostinho especial, já que 2008 marcou o centenário da imigração japonesa no Brasil. Nós aproveitamos e viemos conhecer um pouco mais dessa cultura que há 100 anos conquista o nosso país. A origem do festival, também chamado de Festa das Estrelas, é baseada numa lenda oriental milenar. O príncipe e a princesa, a Tanabata Hime e o Ame no Hikoboshi, tá? Eles se apaixonaram e, pela paixão, eles esqueceram das obrigações. Então, o pai, o que fez? Transformou os dois em estrelas. E como castigo, eles só se encontrariam uma vez por ano, em julho, que é a festa do Tanabata. A beleza da crença enaltece a decoração. Os Kussudamas, presos em galhos de bambu, imitam as grandes estrelas da lenda. Os visitantes passeiam debaixo deste túnel e escrevem desejos em tiras de papéis coloridos, que são amarradas e oferecidas às estrelas. Exuberantes também são as pipas japonesas, conhecidas mundialmente pela riqueza dos formatos e desenhos. Apesar das pipas não terem surgido no Japão, o Japão é o país que domina melhor essa técnica. É o país que tem a maior quantidade de modelos em todo o mundo. O origami, essa arte oriental milenar da dobradura de papel, tem funções educativas. Ela possibilita a coordenação motor e a criatividade do indivíduo. Rita, hoje o origami é usado aqui no Brasil para a educação? Ele é usado na educação e não só nas aulas de arte, né? Ele está sendo usado também em português, matemática, está explorando bastante essa parte da geometria dele, que é muito importante. Por que ele surgiu? Então, o origami, ele surgiu na China ou no Japão, aí depende que eles têm, né, um interesse entre eles. Mas, na verdade, ele começou a ser difundido por causa da invenção do papel, tá? E os japoneses foram aqueles que mais divulgaram o origami. Por quê? Ele é tradicional, então eles passam de avós para netos, os pais para os filhos, eles estão sempre fazendo. A dança no Japão tem um caráter folclórico ou religioso e simboliza respeito e cortesia. O awa-odori teve origem em 1585 e representa o carnaval japonês, comemorado durante as festividades de verão no país. Ela é originária da cidade de Tokushima, no Japão, e ela surgiu no século XVI em comemoração ao término do castelo, da construção do castelo. O rei, ele juntou toda a aristocracia, os plebeus, e aí eles fizeram essa dança em homenagem à construção do castelo. O Grupo Represa, formado há 30 anos, é o único fora do Japão a apresentar e preservar a dança típica. O Japão tradicional e o contemporâneo se encontram no mesmo palco. A dança de quase 500 anos dá lugar à cultura pop, transmitida nos passos do street dance em estilo japonês. Um dos hábitos japoneses mais conhecidos e absorvidos pelos brasileiros é a culinária. Se eu disser que vamos saborear arroz enrolado na alga e peixe cru, sou estranho. Eles foram tão incorporados à cultura ocidental que preservam o nome de origem: sushi, sashimi e, claro, saboreados com a ajuda de um hashi. O cardápio saudável dos orientais pode ser o principal motivo que levou os brasileiros a adotar a culinária nipônica. O Japão não tem muita terra de produzir nada, então ele é cercado por mar, então a matéria-prima deles praticamente é o peixe. Tem bastante legumes, verduras, né? E tem pouco óleo também. Você recebe muito brasileiro no restaurante? Nossa,
A maioria dos meus clientes são brasileiros, são ocidentais. Nessa miscigenação cultural entre Brasil e Japão, é comum vermos ocidentais se apropriando dos hábitos orientais. E se esta cena já era vista, imagine o que acontece no ano em que se comemora o centenário da imigração japonesa no Brasil. Você pode ver, se você andar, 90% é o ocidental que está se adaptando à nossa cultura. Na história da imigração, Ribeirão Preto tem um papel importante. Foi aqui que chegaram os primeiros japoneses para trabalhar nas lavouras de café. Por esse motivo, a cidade é considerada o berço da imigração japonesa. O jornalista Osami Nakamura aproveitou o ensejo e produziu um documentário em comemoração ao centenário da imigração. A filmagem mostra características da identidade nipônica impressas na sociedade brasileira. Os costumes japoneses há pelo menos 5 anos já estão na moda, né? Esse ano foi mais forte por causa da comemoração do centenário da imigração, mas eu acho que pelo menos há 5 anos o brasileiro já come sushi. Tem aquela, o pessoal fala, né? Tem aquela estatística que existe mais restaurante japonês do que churrascaria hoje em dia. Quem pegou mais características, os brasileiros dos japoneses ou o Japão dos brasileiros? Pela imigração ter sido em solo brasileiro, eu acho que os japoneses agregaram mais valores brasileiros do que os brasileiros valores japoneses. É certo que os japoneses adquiriram hábitos verde e amarelo durante esse século de troca cultural. Mas aqui no festival fica provado como os brasileiros realmente acolheram e adotaram o modo de viver dos habitantes da Terra do Sol Nascente.